querido e amado, Senhor, graças te damos, meu Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, meu Pai, pelo fôlego de vida, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estigar aqui a tua casa, de podermos, Senhor, frutificar, Senhor, e podermos, Pai, usufruir, Pai, das tuas boas aventuranças, meu Pai. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, Pai. Obrigado, Senhor, também pelas pessoas que aqui estão presentes, Senhor, se dispuseram, Senhor, a ouvir a tua palavra, aprender um pouco mais do Senhor. Senhor, que essa manhã, meu Pai, seja uma manhã de bênção, meu Pai. Seja uma manhã, Pai, que nós venhamos aprender do teu bom perfume, meu Pai, aprender da tua palavra, Senhor, aprender que só o Senhor é Deus, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Toma esse estudo em suas mãos. Não deixe, meu Pai, que eu venha atrapalhar, Pai, o teu estudo, a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a transmitir, Pai, a transmitir da melhor forma possível, Pai, para os meus irmãos. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Esse estudo aqui, né, a maioria dessas mensagens aqui, a maioria é sobre missão. E hoje o tema é missões transculturais e o sacerdócio universal. Vamos ler 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Diz assim lá, 1 Pedro, aqui, pode acompanhar aqui comigo se quiser. Tá? Diz assim, 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Aqui o Senhor ele traz dois retratos, né? A palavra de Deus traz dois retratos aqui. Primeiro retrato, que nós não éramos povos, e hoje somos. Nós não éramos eleitos e hoje somos. E nós também não tínhamos alcançado misericórdia e hoje alcançamos misericórdia do Senhor. Então esse é um privilégio nós sermos chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, algo exclusivo de Deus. Mas não é só essas coisas boas, também tem outras situações. O que seria isso? Né? Aí ele fala completa, a fim de, nós somos isso porque nós temos uma finalidade, a fim de proclamar, ou seja, na minha Bíblia que fala, né? Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não fomos eleitos, nós não fomos chamados de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para nada. O Senhor ele tinha uma finalidade com isso, e a finalidade dele era que nós proclamássemos essa verdade, que nós proclamássemos essas virtudes que o Senhor tinha nos oferecido pela graça dele. Então, nós vamos dar início entendendo o que é missão transcultural. Tem duas definições para missão transcultural. Transculturas, o que significa isso? Trocas ou relações entre culturas a que se estabelecem entre culturas diferentes. Ou seja, cada lugar existe uma cultura. Isso aqui é uma definição do dicionário. Agora, biblicamente falando, existe também uma definição,
que significa? Transcultura para a Bíblia. Significa a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Então esse resumo aqui, ele é o resumo real desse 1 Pedro 2:9. O Senhor ele estabelece toda essa exclusividade para nós. Ele estabelece toda essa exclusividade para nós, não para que nós guardássemos a palavra dele para nós, propriamente dito, mas para que nós viéssemos a ultrapassar barreiras. Não significa que nós devemos sair do país, do estado, para ultrapassar barreiras, mas ultrapassar barreiras é simplesmente nós falarmos das virtudes daquele que nos chamou. E ele nos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o primeiro objetivo que nós temos que entender, que não significa que nós devemos sair do nosso país para fazer missão. A nossa missão é pregar a todos os povos, em qualquer lugar que seja, em tempo e em fora de tempo. Então vamos dar início aqui na introdução. Eu estava falando, não tive que acrescentar muito, porque o livreto está muito perfeito, está muito encaixado aqui. A introdução aqui do livreto fala: o título da lição nos leva a reconhecer que todos nós, cristãos, estamos diretamente comprometidos com a missão de Deus no mundo. Isso é a ideia do título de 2 Pedro. A doutrina do sacerdócio universal nos ensina que temos um acesso livre a Deus por meio de Cristo, mas também que recebemos de Deus dons, talentos e ministérios que visam o serviço cristão em todos os âmbitos da vida e da sociedade humana. Ou seja, por meio de Cristo, não só temos acesso livre a Deus em oração, como também somos vocacionados livremente por Deus para o serviço mútuo ao mundo. O texto de 1 Pedro, que nós acabamos de ler, nos auxilia a compreender essa dimensão da igreja em missão e nos guia na tarefa missionária da igreja e de cada crente. Para melhor aproveitamento, vamos dividir a nossa lição em três partes. Então é isso. Ele diz que o sacerdócio universal nos ensina que temos um acesso livre a Deus. E nós temos um acesso livre a Deus. Nós temos um acesso livre à palavra de Deus. Só que muitas das vezes nós não conseguimos transmitir essa missão que Deus nos confiou, por diversos motivos. E o Senhor, ele pede para... nós temos uma responsabilidade muito grande. Por quê? Ele nos diz aqui no versículo 10, que nós não éramos povo, mas agora somos. Só que ele diz mais, que Deus não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós vamos entender o peso disso, o peso que nós carregamos por servir a Cristo. Mas não é um peso que vai nos derrubar. É um peso santo, é um peso que nos traz em graça. O que seria? E carregar essa missão de Deus é um privilégio para nós. Aqueles que amam verdadeiramente a palavra de Deus, entendemos que nós carregarmos esse título de filho de Deus não é um peso, é simplesmente uma dádiva que poucos têm, e por isso nós devemos fazer jus dessa dádiva que Deus nos deu. Primeiro ponto aqui da revista, ela fala entendendo o tema hoje. É importante começar compreendendo brevemente como hoje se estende o tema missão no nosso meio. Começamos reconhecendo que se trata de um assunto
que ainda está um pouco na moda nos nossos dias, mas em constante transformação. Missões transculturais. Encontrou o seu auge na década de 80 e 90, com a chegada e o estabelecimento de diversas missões interdenominacionais, que influenciaram as igrejas com programas missionários, que valorizavam o envio de obreiros, especialmente a outras culturas e nações ao redor do mundo. Realmente, nas décadas passadas, como falou aqui, no 80, 90, era onde as igrejas, se é que é o termo valorizar, mas ela dava mais importância, ela tinha um vigor maior com essa questão de missão. E o tempo vai passando e dá a impressão que essas coisas, essa cultura vai diminuindo. Apesar de ter muitos e muitos irmãos ainda trabalhando no campo e muitos irmãos ainda se preparando para ir para o campo. Só que, como diz aqui mesmo na revista, por exemplo, os Portas Abertas, é uma que a gente conhece bastante. As Portas Abertas deu início ali em 55, no ano de 55. E após o pontapé dela, outras denominações também, além de ajudar a investir, também ligaram outras pessoas para poder mandar para outros países, os países que são inalcançáveis, humanamente falando. E eles investiam muito mais em missões, e por isso que na década de 80 e 90 era estabelecido diversas missões. Hoje, se você fizer uma visita em grandes igrejas, né, nem sempre todas as igrejas elas vão estar trabalhando com missão ou missionário, porque é um trabalho que não é algo que você gosta de fazer. Eu gosto de ser missionário. É um trabalho que de fato tem que ter um chamado, porque senão a gente não vai resistir às dificuldades que o campo missionário ele nos oferece, principalmente quando você é casado, principalmente quando você tem filhos. O campo missionário ele não é brincadeira. Também tem aquelas pessoas também que têm um desejo muito grande de eu vou para a África, eu vou para não sei para onde, vou para outros países. Só que a missão ela começa principalmente dentro da nossa casa. A gente às vezes não prega nem mesmo para alguém da nossa rua, ou para um vizinho, ou para um parente próximo nosso, até um familiar nosso, mas a gente quer fazer missão lá do outro lado do mundo. Então o Senhor ele conhece o coração, ele conhece as pessoas, então ele sabe a quem ele pode dar esse título de missionário, que cabe a mim assim, a pensar que é um dos títulos mais difíceis e principalmente ele segue um modelo, né, dos apóstolos, né, que largaram toda a sua parentela para seguir a Jesus, e nenhum deles terminou bem assim no sentido de próspero. Paulo ele largou tudo que ele tinha, o império que ele tinha, para poder ser um missionário, um homem vocacionado para o Senhor, e ao final dele todos nós já sabemos. Então assim, não é um título de glamour, e é isso que o livro está querendo nos alertar. Aí fala assim no segundo parágrafo: a partir do ano 2000, esse conceito foi mudado progressivamente, chegando aos novos programas que hoje ocupam o protagonismo missionário em nossas igrejas, tais como plantação de igrejas, revitalização de igreja e, ultimamente, igreja missional. Essas novas tendências ainda não substituíram totalmente os antigos programas relacionados às missões transculturais, mas já se impõem com o caminho por excelência para a realização de qualquer tipo ou ênfase de trabalho missionário dentro ou fora do país, ou da cultura de origem. É importante compreender essa realidade missionária que se transforma progressivamente para que, ao ler a Bíblia, busquemos nela os caminhos de Deus para a igreja,
que permanentemente vive a missão de Cristo no mundo contemporâneo. Eu anotei aqui algumas coisas, alguns passos, né? Poucas coisas que todos nós já sabemos, mas a importância de uma pessoa que busque esse chamado, né? Que ora por esse chamado, que procura viver ou queira viver por esse chamado. Se você de fato for ir para outra cultura, outra nação, nós devemos olhar algumas coisas e alguma necessidade do local, né? Primeiro, devemos ouvir a necessidade do local. Tu tem que entender para onde você está indo, aonde você vai colocar os seus pés, né? Segundo, identificar os problemas locais. Quais são os problemas locais que existem naquela determinada cidade ou naquele determinado país? Porque tu vai pisar num local que você acha que a política é uma, chega lá a política é outra, você nem sabe para onde você está indo. E Deus ele não vai te mandar para um lugar porque você não sabe para onde você está indo. O idioma local, porque se não for no Brasil, for em outro país, tu vai chegar lá sem saber nem falar nada. Então tu vai acabar tendo muito mais dificuldade, ainda mais para poder falar do Evangelho, uma língua que você não conhece. E e muito importante é o contexto predominante da religião local. Você precisa entender para onde, qual é a religião que aquele país tem. Então, assim, são coisas fundamentais para quando nós queremos ir fazer o êxodo, né, ir para fora e entender para onde nós estamos colocando nossos pés. Porque não basta somente nós chegarmos lá tendo a palavra de Deus, nós temos que ter estratégias, né? E nós devemos falar a mesma língua que eles, não sermos igual a eles, mas falarmos a mesma língua pelo menos. Então, assim, irmãos, não é simples. Por isso que ainda existe uma decadência de missionários hoje no país, especialmente falando do Brasil, porque é um chamado que não é um chamado glamouroso, como eu já falei, é um chamado que requer muita obediência ao Senhor, e é o que o livro está nos ajudando aqui a entender. Olha o que diz lá na parte 2, entendendo o texto. No versículo 7, Pedro faz uma clara divisão entre os que constroem a sua vida sob a pedra angular de Deus e aqueles que rejeitam, tropeçam desobedecendo a mensagem divina. De fato, o contraste não podia ser maior. Os incrédulos não apenas rejeitam a Cristo, como também aos seus seguidores, que consequentemente podem se sentir marginalizados, empobrecidos e desprezados. O cristianismo genuíno sempre é minoria, e é verdade, sempre seremos minoria no meio de um povo ignorante, no meio de um povo sedento, no meio de um povo que odeia a presença de Cristo. Ele não nos odeia, como eu já falei em outras ocasiões aqui. Ele não odeia a pessoa nossa, ele odeia a quem nós servimos, e automaticamente, em consequência disso, ele também vai nos odiar. O povo ele não odeia a nós, e sim a Cristo. Então, se você viver para Cristo, automaticamente você será odiado. Se você usar a sua vida em devoção ao Senhor, você vai ser perseguido. Então é isso que Pedro está dizendo para nós aqui. Então Pedro ele quer mesmo rasgar, dividir, falando, aqui você era uma coisa, agora aqui você é outra. Foi o que ele falou: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outros tempos não era povo, mas agora sois povo,
que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aí lá no livreto fala, com isso, lá no primeiro parágrafo do livreto, com isso, na página 15, com isso em mente, vocês, porém, que está no versículo 9 que nós lemos agora, estabelece essa diferenciação. Pedro deseja que os seus leitores abram os olhos para que o seu verdadeiro estado privilegiado, segundo o critério de Deus, que é o critério que realmente conta, né? Ele pede aqui para que nós abríssemos os olhos a isso. Assim, ao ler o versículo 9 e 10, encontramos o desenvolvimento do pedras vivas, sacerdócio santo, daqueles que creem e os que rejeitam a Cristo, a pedra angular. Então o Senhor ele vai diferenciar, ele vai de fato nos mostrar aqueles que creem e aqueles que não creem. No B, no verso 9, no versículo 9, Pedro usa 4 expressões para apresentar a nossa nova posição em Cristo. Todas as expressões derivam das descrições de Israel no antigo pacto. Pedro ele não tira isso da cabeça dele. Ele traz essa mensagem aqui, ele escreve isso aqui baseado naquilo que estava escrito lá em Êxodo, no Êxodo 19. O que está escrito lá em Êxodo 19? Que ele pede para ouvir a voz e guardar a aliança de Deus. Êxodo 19, vamos ver lá, que é um versículo só. Êxodo 19, 2. Vai acompanhar, se botar aqui, pode acompanhar. 19, 2. Não, perdão, não é 19, 2 não. É 19, 5. Aí ele fala, 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É o que ele fala. Ele dá a condição. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, ou seja, exclusiva, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É o que Pedro retrata em outras palavras lá em 1 Pedro. Então ele coloca essa aliança, né, com um pacto, vamos melhor dizendo, um pacto com o povo daqueles que procuram ouvir, daqueles que procuram guardar a aliança. Se nós guardarmos a aliança que Deus fez conosco, e se nós ouvirmos a voz dele atentamente, nós seremos povo exclusivo dele. Fora isso, não seremos. E lá em Deuteronômio 7, a gente não vai abrir, Deuteronômio 7, versículo 6 e 9, ele fala que ele nos resgatou da servidão. Nós éramos escravos. Por isso que ele fala que nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora sim alcançamos. Nós éramos escravos do diabo. Nós merecíamos a morte e estávamos condenados à morte. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia e graça, Ele nos alcançou. E é por isso que nós devemos viver em gratidão a Ele. É o que o escritor dessa revista está querendo trazer. A primeira geração eleita, que ele fala, geração eleita, aí embaixo. Ao escrever a uma igreja composta de judeus e gentios, Pedro aplica a todos os crentes em Cristo o privilégio da eleição divina. A palavra geração, ainda que tenha a ver com povo, tem sentido de genealogia ou estirpe, indicando que Deus está reunindo pessoas de todos os lugares para formar o seu povo. Entretanto, essa variedade de origens não permite a criação de cidadãos de segunda categoria dentro do povo de Deus. Antes, espiritualmente, todos nascemos dos mesmos antepassados e somos descendentes legítimos de Abraão, Isaac e Jacó.
Somos filhos de Deus, seu povo escolhido para servi-lo no mundo. O Senhor, Ele não vai escolher, como Ele botou entre aspas aqui, pessoas de segunda categoria. Ele não, no povo de Deus que Ele elegeu, não haverá pessoas de segunda categoria. O que Ele quer dizer? Não é menosprezando as pessoas. Porém, Ele escolheu, vamos botar assim, para o time dele, aqueles que alcançaram graça e misericórdia. Aí, a gente pode entrar aqui em diversas situações, mas eu sempre vou pelo caminho que o Senhor é soberano. Ele sabe a quem escolheu. Ele sabe o propósito de cada vida, porque Ele escolheu. Então, nós não devemos questionar a soberania do Senhor. E todos aqueles que foram escolhidos viverão para o Senhor. Não existe uma pessoa que é escolhida e ela vai querer viver da forma que ela acha que vive. Por isso que Paulo diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós temos esse termômetro de saber quando nós estamos vivendo para nós mesmos e quando nós estamos vivendo para o Senhor. Então o Senhor, Ele vem e nos adverte. Quando nós percebemos que nós estamos saindo da linha, Ele vem e nos adverte. Porque nós não devemos mais viver segundo as nossas leis, e nem a lei do homem, mas a lei do Senhor. E Ele fala no 2, sobre o sacerdócio real. Pedro nos define também como sacerdócio santo. A conjugação de santo e real nos apresenta que o povo de Cristo está composto por sacerdotes que, por haverem sido eleitos, estão a serviço daquele que é o Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, nós estamos a serviço do Senhor. É muito claro aqui, não tem muito o que explicar sobre isso. Nós estamos a serviço do Senhor em todo o tempo, 24 horas por dia. Às vezes, nós temos nossas limitações, nossas dificuldades. Às vezes não, sempre praticamente. Mas cada um tem um jeito de estar a serviço do Senhor. Cada um tem uma forma de estar a serviço do Senhor. O importante é nós sempre estarmos ao serviço do Senhor. Sempre estar servindo. Em qualquer lugar que seja, em qualquer ambiente que seja. É muito bom a gente estar a serviço do Senhor hoje aqui na igreja. Na igreja é o lugar mais fácil de servir ao Senhor. Ou pelo menos eu acho que é mais fácil. Mas servir ao Senhor fora das 4 paredes da igreja, fora das 4 paredes, é mais difícil. É onde aqui todo mundo fala, assim, eu acredito que todo mundo fale a mesma língua. É como se nós estamos todo mundo no mesmo propósito. Lá fora não. Lá fora é quando as pessoas pegam você assim e jogam você no olho do furacão. Você não está no mesmo propósito que o mundo não está no mesmo propósito que o nosso. Então, lá fora é mais difícil nós servirmos ao Senhor. E é onde Deus nos chamou. Deus não nos chamou para servir a Ele somente aqui dentro, mas lá fora. Oferecendo aquilo que você pode dar. Oferecendo aquilo que você tem limitações. O Senhor conhece as suas limitações. Ele sabe que você não pode fazer determinadas coisas. Mas Ele também sabe que você pode. E você pode até ir além daquilo que você ainda faz hoje. Então nós podemos sempre fazer um pouco mais. E nós sabemos disso dentro do nosso interior. Quantas vezes a gente não se culpa, falar, poxa, eu poderia ter feito um pouco mais, não fiz. Isso também é algo bacana, porque é um alerta do Espírito Santo para nós. Sabendo que da próxima oportunidade, se nós tivermos, nós vamos um pouquinho mais além. Então o Senhor, Ele nos ajuda quanto a isso. Ele fala mais lá embaixo, lá na penúltima linha. Tal condição não resulta de nenhuma capacidade humana que temos, pessoal ou comunitária, mas da redenção produzida por toda a obra de Cristo. Isso aqui é muito
também é importante nós deixarmos claro que tudo aquilo que nós fazemos não é porque nós somos capacitados, não é porque nós somos bons, inteligentes, é porque o Senhor derramou a sua graça sobre nós. Nós não sabíamos nada, ainda continuamos não sabendo, mas o pouco que nós sabemos é um pedaço, é uma porção daquilo que o Senhor nos ofereceu para que nós pudéssemos falar. Nós vamos partir e nós não vamos saber tudo, nós não vamos entender todo o mistério que a Bíblia tem, mas o Senhor ele vai revelar para a gente aquilo que é suficiente para completarmos a nossa missão. O Senhor não vai revelar nada além. Às vezes nós ficamos perturbados, inquietos, porque nós não entendemos alguma coisa que a Bíblia diz. Aí queremos buscar, e não tem nada de errado nisso. Devemos buscar. O Senhor fala que busca, acha. Nós devemos buscar. Mas tem coisas que nós não vamos entender, e não é para entender. É melhor assim. Tem respostas que não serão respondidas, e é melhor assim. Então, devemos também entender, isso é o crucial, que tudo que sai de nós não é nós, é o Senhor. Tudo de bom que sai de nós vem de Deus, e tudo de ruim que vem de nós é nós mesmos. Então é isso que nós devemos ter no nosso coração. Nada que tem de bom em nós é nosso, é do Senhor. Então é isso que Ele nos traz. E eu vou pular um pouco aqui no final, no último aqui no C, ele fala sobre um status proclamador. Na parte final do versículo 9 e no 10, Pedro nos ajuda a entender que o tremendo status e privilégios mencionados no início do versículo 9, como eu falei lá, que é privilégio, né? Não existem meramente para a realização dos nossos anseios pessoais, antes para anunciar, proclamar e testemunhar. Essa lista que Pedro deixou aqui, tão maravilhosa, tão bonita, no versículo 9, ó, mas vós sois geração eleita, olha que coisa linda, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou povo exclusivo, né? Povo de Deus. Essa lista aqui que ele deixa não é somente para nós, é para anunciar e proclamar e testemunhar. Ele fala: para que anuncieis a virtude daquele para que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas, ele nos chamou do inferno. Foi aonde ele nos resgatou, do maior lamaçal do pecado. Todos nós temos que ter essa convicção. E se nós trabalharmos isso diariamente no nosso coração e exercitar isso, nós vamos ser um missionário um pouco melhor. Aí ele diz mais adiante, fica meridianamente claro, então, que a igreja, você e eu, não é o novo Israel, portador de tantos títulos bonitos, para seu desfrute pessoal, existindo para dar fé das grandezas, excelências, proezas, virtudes e caráter moral de Deus, não as nossas. Isso tem que ficar bem claro. O caráter da eleição, da realeza sacerdotal, da santidade como povo e do pertencimento a Deus nos qualifica para testemunhar de Cristo em todo o mundo e em todas as dimensões da vida humana. Essas grandezas de Deus anunciadas pela igreja se definem pela obra divina de chamarmos-nos das trevas para a sua maravilhosa e admirável luz. Nossa missão é a de anunciar a todo mundo que Deus nos tirou das trevas e nos levou à sua luz. Deus estabelece para o seu povo
a característica de ser proclamador da redenção de Deus em Cristo. A eleição se contrapõe à perdição do mundo. A realeza do sacerdócio demonstra a falta de comunhão do mundo com Deus. A santidade do povo contradiz a corrupção do mundo, e a propriedade divina sobre nós propõe a necessidade do mundo de render-se a Cristo. O que somos, pela obra de Deus, é em si mesmo proclamador. Palavras difíceis, mas palavras essenciais, dizendo sobre a distinção e a necessidade do mundo hoje pelo Evangelho. O mundo hoje, ele não consegue enxergar, porque os olhos espirituais dele estão fechados. Ele não consegue ouvir, porque os seus ouvidos estão tampados. Mas existe uma necessidade surreal sobre o que o mundo precisa, que é o do Evangelho. Assim como nossos ouvidos um dia era tampado, nossos olhos eram fechados, o mundo precisa ouvir uma voz de Deus. E eu costumo dizer, como você fala com um surdo? Através de gestos, através de Libras, né? Ou, quem não sabe Libras, o surdo às vezes até consegue nos entender gesticulando algo pelos lábios. Então, muitas das vezes, a nossa missão não é falar para o mundo. A nossa missão é nós sermos o exemplo. Nosso corpo, a nossa vida, testemunhar exemplo. Para aquela pessoa falar assim, pô, aquele cara nunca falou nada, aquela pessoa nunca falou nada. Mas olha como ela vive para Deus, como ela testifica a Deus. Eu falo muito de um exemplo da minha mãe, que eu tive. E dali que minha mãe deu início, né? Foi muito curto, foi cerca de 3 meses que ela veio a falecer, mas minha mãe ela ficava num bar, só uma nota de rodapé aqui, porque eu não gosto nem de fugir da palavra, mas faz parte aqui. Ela ficava num bar sempre que eu ia para a igreja, e era meu caminho, e eu passava por ela, eu dava tchau para ela, fica com Deus e tal, ela, tchau meu filho, com Deus. Ela tinha orgulho daquilo que eu estava fazendo, só que ela nunca se despertou para nada, e eu sempre falei do Evangelho para ela, até que um dia eu indo para a Santa Ceia, e eu ia servir a Santa Ceia, então eu estava de terno, gravata também, e acabou que eu entrei naquele bar lotado, eu passei direto, na verdade, e eu na hora me despertei assim, meu coração, creio não, foi o Espírito Santo, que eu nunca fiz aquilo, eu peguei, vou voltar. Eu voltei, dei um beijo, um abraço nela, falei, mãe, fica com Deus. E todo mundo do bar olhando, porque você é diferente entrando naquele bar. Porque, poxa, um bar é um ambiente, né, ruim. Aí eu entrei no bar, dei um beijo, um abraço nela, falei, fica com Deus, quando a senhora acabar, você vai para casa. Eu conheci o histórico da minha mãe. E simplesmente, se passaram meia hora, fui para a igreja. Quando passou um tempo, minha mãe entra na igreja, naquele mesmo dia, naquele mesmo culto. Ela foi em casa, trocou de roupa e foi para a igreja. E o cara do bar depois veio falar comigo, falou, não entendi nada, ela largou aqui o casco cheio de cerveja e ela foi. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Eu não falei nada para ela, eu não preguei para ela naquele momento, eu só fui lá, dei um beijo, um abraço nela e falei, fica com Deus, quando a senhora acabar, você vai para casa. Então assim, tem coisas, irmãos, que não é pelo falar. Tem coisas que a gente vai falar com um filho que está perdido e o filho não vai ouvir. Eu não sou pai ainda, mas eu imagino a dor de você ver um filho perdido no mundo, principalmente quando está nas drogas ou algum vício, particularmente dito. Mas às vezes você vai falar, e como diz, no vaso de casa ele não tem honra, e você vai falar. Então a melhor maneira de nós conseguirmos ganhar um coração perdido é nós sermos exemplo. É nós sermos a própria palavra. É difícil ser isso, é difícil testemunhar, porque nós estamos, eu não estou no lugar de fala, mas eu vejo que funciona. Porque quando você for falar do Evangelho para aquela pessoa, e você não vive aquilo, ela vai te pegar. Ela vai falar, cara, tu não vive isso, tu mente, tu rouba, tu tem gato em casa,
Tu quer falar para mim, tu quer pregar para mim? Acabou. Por isso que eu li semana passada, nós temos que ser irrepreensíveis, é muito difícil, irmão. Nós somos pecaminosos e falhos, mas é o que ele fala, seja irrepreensíveis. Porque quando nós formos questionar, e manuseie bem a palavra, porque quando tu for questionar alguém, às vezes aquela pessoa do mundo conhece mais da Bíblia do que você. Então é muito complicado, nós sabemos aonde nós vamos botar nossos pés. E para finalizar, né, aqui ainda antes da aplicação, ele diz aqui no último parágrafo: e o que somos é justamente o oposto do que éramos anteriormente. Essa é uma pergunta que vai ficar no seu coração. Você é de fato, eu botei até um ponto de interrogação para mim mesmo, você é de fato, hoje, diferente daquilo que você era antigamente? Você não faz as mesmas coisas você não faz as mesmas coisas hoje, igual você fazia antes de alcançar a misericórdia do Senhor? Então, é uma reflexão para nós. Será que de fato, realmente, eu estou igual a quando eu era do mundo? Ou se realmente eu mudei, de fato, depois da misericórdia do Senhor? Isso vai ficar dentro do nosso coração e vamos nos corrigir dia após dia, né? E por último, aqui aplicando, ele fala, missões transculturais. É apenas uma nomenclatura. Não apresenta a totalidade ou o centro do conceito bíblico de missão, da mesma forma como plantar e revitalizar igrejas, ou igreja missional. Como vemos no texto de 1 Pedro, o conceito fundamental de missão, o de proclamar, anunciar, testemunhar ou dar fé da ação redentora de Deus a todos os seres humanos e em todas as dimensões de suas vidas, é fundamental que ampliemos nossa visão e conceito missionário à luz da palavra de Deus. Nós temos que seguir de fato a palavra do Senhor. O 2, sacerdócio universal. É uma maravilhosa doutrina que não pode mais continuar restrita ao aspecto do nosso acesso livre a Deus por meio de Cristo. É uma doutrina que também tem um fundo sentido missiológico e nos leva a ver-nos como os recebedores de um tremendo status dado por Cristo, por meio de sua obra de redenção, com o objetivo de anunciar essa graça de Cristo a todos os seres humanos. É um status muito pesado, né? Quando tu chega no local, a pessoa fala, o missionário está aí. Missionário, ou quando você vai fazer uma missão, aí fala, o missionário está aí. É um status que não é para todos. E quem carrega ele sem o próprio chamado, de uma maneira ou de outra, ele vai, vamos dizer, nosso português, ele vai pipocar, vai dar ruim, porque não é fácil ser missionário. Vamos aqui por 4, no 3. O texto de Pedro nos desafia a ver a igreja como povo permanentemente enviado por Deus e que vive em estado de missão no mundo. Não podemos mais despartamentalizar as atividades missionárias dentro da igreja, nem limitar nossos conceitos de missão por meio de projetos temporais ou expressões específicas. A igreja em si, em sua totalidade, em todas as suas atividades e prioridades, deve compreender-se como a sociedade proclamadora de Cristo em todo o mundo. E por último, onde pregar a Cristo? A quem pregar a Cristo? Quem pode pregar a Cristo? São perguntas que devemos responder. Onde pregar a Cristo? Em todo lugar. Em todo lugar com sabedoria, claro. A quem pregar a Cristo? A todas as pessoas que não foram alcançadas. Quem pode pregar a Cristo? Todos aqueles que foram alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. E, final, obviamente, como vimos, não podemos confinar as respostas a essas perguntas a expressões ou projetos temporais guiados por aspectos extra-bíblicos, como as culturas, os idiomas, as raças, os costumes, os locais, os graus de tecnologias
ou os extratos socioeconômicos. Essas respostas devem ser cuidadosas e teologicamente elaboradas à luz da palavra de Deus. Exatamente isso. Então, antes de você sonhar, antes de você falar que quer ser um missionário, amém por isso, porque são poucos, você precisa entender se você está disposto, de fato, a renunciar a si mesmo. Porque o cristão comum, ele também tem que renunciar a si mesmo. E o missionário, ele tem que renunciar praticamente a tudo. Porque ele vai viver uma nova vida e, às vezes, viver uma nova identidade em outros países. Né? E é isso, irmão. Então, que Deus abençoe, que possamos, ter a luz da palavra, que possamos, de fato, entender a verdadeira diferença que nós somos hoje. Nós somos diferentes, mas carregamos hoje um peso, mas como eu disse, não um peso propriamente dito, mas um peso em reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Amém?